Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão na forma de mapa conceitual sobre misturas. Se você gostou desse tema, dá um joinha no vídeo, aproveita para se inscrever e clica aqui no sininho para não perder nenhuma aula. E agora vamos para o mapa conceitual de hoje. Bom pessoal, o que é uma mistura? Quimicamente falando, mistura é uma junção de duas ou mais substâncias químicas. E essas substâncias químicas, quando misturadas, elas podem ter uma aparência única ou podem aparecer em camadas. A gente consegue identificar essas substâncias só de olhar. Então vamos lá, começando. Como eu falei para vocês, é a junção de duas ou mais substâncias. E as misturas podem ser classificadas de três formas. Não são duas, gente, são três formas. As duas mais comuns são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E tem a terceira especial que a gente já fala dela daqui a pouco. A mistura homogênea é aquela que a gente não consegue ver as substâncias que estão ali juntas separadamente. A partícula homo significa igual, mas igual o quê? Uma aparência única. Eu posso colocar duas, três, quatro substâncias, mas o meu resultado eu não consigo identificar cada uma dessas substâncias. Então isso é o que me determina uma mistura homogênea. E ela só vai ter uma única fase visível, que é isso que eu falei para vocês. Mesmo com um monte de coisa diferente, eu vejo uma coisa só. E a mistura homogênea, ela pode ser de três formas distintas. Ou totalmente sólida, por exemplo, um cadeado de latão, que eu tenho uma mistura de dois metais, mas eu não consigo ver a diferença desses dois metais, porque está tudo ali misturado. Um anel de ouro 18 quilates, eu tenho uma mistura de cobre com ouro, mas eu não vejo o cobre nem o ouro. A mistura homogênea também pode ser líquida. A água do mar, por exemplo, tem água e tem sal ali. Eu não consigo identificar o sal, observar, ver com os meus olhos o sal diluído na água. Água com açúcar também é uma mistura homogênea. E a mistura homogênea também pode ser do tipo gasosa, que é a própria atmosfera. Todo o ar que está aqui tem mais de um componente, mais de uma substância química e forma uma única mistura. Eu tenho oxigênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho nitrogênio, eu tenho poluição. E tudo isso a gente não consegue identificar, não consegue ver separadamente. Agora vamos falar da heterogênea. Primeiro, a partícula hétero significa diferente. No caso da mistura heterogênea, eu vou ver fases. Essa mistura, quando a gente bate o olho, a gente vê separadamente todas as substâncias ou a maioria delas. Então, como eu disse, duas ou mais fases, vai apresentar várias camadas e ela pode ser de alguns tipos. Totalmente sólida, quando eu tenho um sólido mais um sólido, se eu misturar areia com pedra, arroz com feijão, milho com pedrinha, que mais? Açúcar e feijão, certo? Uma mistura maluca assim. Eu consigo identificar essas substâncias, então eu tenho uma mistura heterogênea. Eu também posso ter uma mistura heterogênea que envolve partículas, substâncias sólidas e líquidas. Se eu pensar lá na praia, a gente falou da água com sal, o mar é uma substância homogênea. Agora, se eu falo da água do mar mais a areia, eu tenho uma mistura heterogênea. Porque a areia é uma substância sólida, a água do mar é líquida e eu consigo ver as duas substâncias naquela mistura. E a mistura heterogênea também pode ser um líquido mais um líquido. E o exemplo mais fácil da gente entender é a água com óleo. Quando eu misturo a água com óleo, por mais que eu mexa, bata, em um determinado momento eu consigo ver a água embaixo e o óleo em cima. E gente, uma observação importantíssima, anota aí. Não existe mistura heterogênea gasosa. Não tem como a gente olhar para essas substâncias e elas serem diferentes. Não tem, porque o gás realmente vira uma substância não, gente, mistura homogênea. Certinho? Estão gostando dessa revisão? Se estiver curtindo, já deixa o joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal. E por último, vamos falar dessa mistura aqui chamada mistura coloidal.
Essa mistura, ela meio que confunde a nossa cabeça. É o famoso parece, mas não é. A mistura coloidal, eu tenho que observar de duas formas. Quando eu observo a olho nu, ou seja, sem qualquer equipamento, essa mistura me parece homogênea. Dois exemplos clássicos, o leite integral e o nosso sangue. Quando eu olho uma gota de sangue, eu só vejo aquela gotinha vermelha. Não consigo ver nada de diferente ali. É uma mistura homogênea para mim. Quando eu olho leite, uma gota de leite branca, só aquilo. Mas quando eu faço uso de um equipamento, por exemplo, um microscópio, essa mistura muda de cara. Ela passa a ser heterogênea. Vamos pegar o nosso sangue como exemplo. A olho nu só vejo aquele líquido vermelho. Quando eu coloco uma gota de sangue no microscópio, eu observo um líquido incolor, células vermelhas, células brancas, vejo plaquetas, então eu tenho várias substâncias diferentes. No sangue, por exemplo, a gente já vê 4. Então, é uma mistura do tipo coloidal. Parece homogênea, mas olhando no microscópio, ela é heterogênea. Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e se liga aí que vem o desafio da corujinha. Conseguiram resolver esse desafio da corujinha, gente? Bom, ela deu um exercício, uma lista de exercício pra gente. Colocou 5 misturas e quer que a gente classifique. Primeira coisa, vamos lembrar quais são as misturas que a gente conhece. Homogênea, heterogênea e coloidal. Não se esqueça. Bom, primeiro exemplo que nós temos. Água e açúcar. Qual dos 3 tipos de mistura é água com açúcar? Quando eu misturo o açúcar na água, depois de um tempo eu não vejo mais a diferença, né? Não vejo só a água, não vejo só o açúcar. Tá tudo diluído. Quando ocorre essa diluição, eu não vejo as substâncias, é uma mistura homogênea. O sangue, acabei de falar para vocês que o sangue, ele depende de como a gente observa. Se eu observar a olho nu, ele é uma substância homogênea, aquele líquido vermelho. Se eu já coloco o sangue no microscópio, eu vejo um monte de coisa diferente. Eu vejo um líquido, eu vejo célula vermelha, célula branca muito grande, pedacinhos de célula que são plaquetas, ou seja, várias substâncias diferentes. Então, ao microscópio é uma substância heterogênea. Já que o sangue é aquele parece, mas não é, nós chamamos de mistura coloidal. Certo? Terceiro exercício aí, o óleo com areia. Se eu pegar um copo de óleo e jogar areia, será que a areia vai sumir ou eu consigo ver os grãos de areia diluído nesse óleo? Eu consigo. Então, se eu consigo, eu já vou ver as duas substâncias. Nesse caso, é uma mistura heterogênea. Agora, se eu misturo grãos de arroz com grãos de feijão, será que eu consigo ver separadamente ou eu vejo uma coisa só? Eu vejo separadamente esses grãos. Portanto, essa mistura de grãos de arroz com grãos de feijão também é uma mistura. E o último exemplo que a corujinha deu pra gente aí, para classificar a mistura entre a água e o óleo. Quando eu misturo óleo num copinho com água, por mais que eu agite, depois de um tempo eu consigo ver as duas substâncias. Se eu consigo ver as duas substâncias, continua sendo uma mistura heterogênea. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se gostou e ainda não curtiu, clica no joinha. Ativa as notificações clicando aqui no sininho. Se inscreva se não for inscrito. Tem uma aula um pouco mais completa sobre mistura. Eu vou deixar aqui na descrição. Tá aqui no card também. Beijão pra vocês, bons estudos e até a próxima aula.